mais um programa Biowoman no ar. O programa Biowoman aqui na RS Play, canal 524 da Claro TV. O programa Biowoman, vocês já sabem, aborda tudo relacionado ao universo feminino. E hoje eu trouxe uma biomédica esteta, a doutora Sueli Santos, que vai conversar um pouquinho conosco sobre procedimentos estéticos e autoestima da mulher. Seja muito bem-vinda, Sueli. Obrigada, Mel. Eu que agradeço pelo convite, me sinto muito honrada de dividir esse teu palco comigo. Estou muito feliz de estar aqui, espero que o nosso bate-papo seja muito agradável. Com certeza será, é um prazer te receber aqui. Já tinha feito convite no ano passado, né? Verdade. E agora que nós conseguimos conciliar as agendas. É verdade. 2026 já está aí, né? A Sim. milhão, já estamos trabalhando. Vamos falar um pouquinho sobre como é que vai ser o mundo da estética em 2026, que a mulherada procura, os homens também, né? Mas Sim. acredito que o público maior ainda seja o público feminino, né? Sim. Existe uma tendência que os homens agora começaram a se cuidar mais. E eles iniciam sempre pelo básico de sempre, é o Botox. O Botox. Quando eles perdem o medo de fazer o Botox. Botox é vida, né? É vida. Eles têm medo muito de ficar estáticos, sem expressão, mas quando a gente explica para eles que existem técnicas, né, que a gente suaviza e deixa a pessoa bem natural, e quando eles experimentam, é a porta de entrada, na verdade, de outros tratamentos estéticos. E o homem tem muito medo de agulha, né? Tem, e o homem também tem muito mais, sente muito mais dor, né? É mais Então, sensível, por é mais incrível que pareça, sensível. nós somos o sexo frágil e eles é que são sensíveis, é isso ali. Então, a nossa abordagem é diferenciada para o público masculino, né? A gente tem que conversar mais, explicar mais para eles, deixar eles mais calmos. E depois que passa a primeira agulhadinha ali, eles já ficam mais tranquilos. Já vê que não dói tanto, Não. que vale a pena o Que resultado, vale a pena, né? vale a pena. E depois que eles iniciam, eles querem sempre fazer outros tratamentos. E é vida que segue, assim. Então, nós aqui no programa feminino começamos falando dos homens. Dos homens, Não. né? Vamos lá. Eu quero saber quem é Sueli Santos. A Sueli Santos, ela é uma biomédica esteta que fez uma transição de carreira um pouco tardia já, né? Eu já estou com meus 49 anos e eu vim da área da contabilidade, mas eu sempre fui muito apaixonada pela área da estética. E eu iniciei uma faculdade de estética e cosmetologia e migrei para a biomedicina, porque eu achei mais interessante, eu acho que eu conseguia, nessa área eu vou conseguir elevar mais a estima das mulheres, né? E sou casada com um empresário também, sou empresária há pouco tempo, sou idealizadora da Acutis Estética e Biomedicina Avançada. Maravilhosa clínica, eu conheço, é tudo pensado nos mínimos detalhes. Sim, eu sou uma pessoa um pouco perfeccionista, né? E eu gosto sempre de tudo que eu me proponho a fazer, fazer muito bem feito. Então, eu tento levar isso para minhas pacientes, né? De excelência no trabalho. Acho que é isso que... E não tem como dar erro, assim, né? Não, Assim, não. tem, assim dá Quando certo a gente sempre. se propõe realmente a fazer algo bem feito, com amor, com escuta na paciente, né? Porque Bem a importante. gente tem que acolher a paciente, saber realmente qual é a dor que ela está trazendo para a gente, se colocar no lugar da paciente e tentar entender o universo dela, trazer para a área da estética para ver o que a gente consegue, né, melhorar na vida dessa pessoa. E essa questão, assim, é uma questão que eu vejo muito como feminina, aquela coisa da mãe, do cuidado, do olhar, né? Que é uma sensibilidade bem relacionada à mulher. Sim, eu sou uma pessoa muito cuidadora. Amigos, família que me conhece sabe que eu sou aquela mãezona, assim, que quando eu conheço a pessoa, eu tenho uma empatia por ela, eu cuido muito dessas pessoas, sabe? Importante. Eu ama, gosto, cuida, né? eu gosto de fazer isso. Eu acho que é minha essência, o cuidar das pessoas. Bom, já comecei o programa aqui recebendo a Sueli
e recebendo um buquê de flores lindo. Que delicadeza, Sueli. Muito obrigada Imagina, pelo carinho, pela merece. gentileza. Merece. E aí, falando ainda sobre propósito, sobre missão, eu sei que tu tem várias histórias aí na tua vida, né? Que a gente já se conhece um pouquinho, mas vamos falar da Clínica Acutis. A Clínica Certo. Acutis, já o nome tem um significado, um propósito, uma razão. Por quê? Conta Tem. pra gente essa história. A história do nome da clínica, eu até conto essa história num videozinho que eu fiz no Instagram da clínica, que eu tive muita dificuldade de escolher este nome. E eu sou uma pessoa muito religiosa. E eu contei essa história já que uma noite eu rezei muito, né, para mim ter uma luz Sim. para ter o nome. E quando eu percebi, esse nome já estava comigo há muito tempo, porque eu sou devota de São Carlo Acutis, que é um menino italiano, um jovem. Ele morreu com 15 anos e foi beatificado ano passado. E o primeiro milagre dele foi aqui no Brasil. Então eu me identifico muito com ele. E ficou muito ligado, assim, tipo, cutis, né? Sim. Relembra a pele. Exato. E aí, a cutis, eu acho que foi o nome perfeito. Que coisa boa, né? É uma inspiração divina. É uma inspiração no divina, caso. no caso. E até convido, né? Eu sempre, eu disse que tem uma missão também desde que eu conheci ele, eu conheci através da internet, né? A história dele. E eu falo para todo mundo, quero que todo mundo conheça a história Eu dele. não conhecia. É muito interessante. Eu vi o teu vídeo hoje, dei uma olhada no teu Instagram, não conhecia, achei bem interessante. Eu quero que todo mundo conheça a história dele, sabe? Porque é uma história linda e ele continua fazendo milagres todos os dias. Tu vê relatos, ele é o anjo da juventude, então ele está trazendo a juventude de novo. Tem a ver também com a estética para quem quer rejuvenescer, né? Sim, tem tudo a ver com a estética, né? Com a juventude, na verdade, Exato. né? Que coisa boa, que história legal. Bom, as áreas aí que tu tem são totalmente distintas, né? Tu vieste da contabilidade, que é completamente Diferente, né, né? exata, Exatas. racional, digamos assim, para a área da estética. Por gostar da estética, tu já falou, mas daí o que mais? Assim, o que te levou tu já entrou na faculdade pensando em empreender, em abrir a tua clínica? O que te levou a mudar? Assim, tu não estava feliz na tua profissão? Tu exercia? Conta um pouco pra gente dessa história. Por que, Sueli, que eu tô te perguntando isso? Porque a gente inspira mulheres. Certo. Tem muita mulher que quer fazer transição de carreira. Tem muita mulher que tem medo de fazer transição, de mudar. Tu mudou da água pro vinho? Sim, totalmente. Por gostar de me cuidar e cuidar dos outros, eu acho que me levou a isso, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço e eu tive um apoio muito grande nessa minha transição, né? Porque eu tenho um esposo que me apoia e demorou um pouco. Eu parei de trabalhar, aí eu fiquei um tempo em casa, aí depois eu comecei a fazer faculdade. Mas quando eu iniciei a faculdade, a minha ideia era empreender, mas administrar, porque eu já vinha dessa área de contabilidade, de administração, de números. Então, na minha concepção, eu vou administrar uma clínica. E aí, quando eu realmente me deparei com um projeto, eu disse, não, eu vou atuar, eu quero atuar. E aí eu fui atrás, né? Depois que eu me formei, eu fui atrás de cursos, né, específicos. Eu fui Rio, São Paulo, procurei um dos melhores cursos que tem. E estou sempre me atualizando, né, para trazer o melhor para o paciente. E hoje eu atuo, né? E eu gosto muito do que eu faço. Na clínica a gente está trabalhando muito com a estética regenerativa, né? Porque eu acho a estética hoje não é mais só o preencher, né? Não é só mais o preenchimento. A estética que eu gosto de trabalhar, eu gosto de tratar a pele. Eu gosto de tratar com ativos, porque assim, ó, a estética, ela é uma construção e às vezes demora, né, para fazer isso. E a estética regenerativa é muito importante, porque ela vai te tratar a pele de dentro para fora. E aí, após isso, o nosso preenchimento, digamos assim, é só um toque, um refinamento. A cerejinha do bolo. A cerejinha do bolo.
Não, mas eu acho que é uma tendência, né, Sueli, Sim, é não ser tão. Inclusive a quantidade de preenchimento, de produtos, a volumização exagerada, eu acho que isso já está em baixa, né? já. A gente já vem trabalhando isso e lá na clínica, na CUTES, a gente prioriza isso desde sempre. O nosso carro-chefe é tratar com naturalidade. O paciente vai chegar querendo fazer talvez alguma coisa, mas a gente vai conversar com o paciente, né? Vai fazer ele entender que talvez primeiro seja interessante tratar essa pele de dentro para fora, fazer alguns outros procedimentos, como as tecnologias, e aí depois ele vai se sentir tão bem que talvez nem o preenchimento ele vai querer. Vê só. Na verdade, é um protocolo individualizado para cada Sim, para cada paciente. paciente, né? É uma escuta, é uma consulta que a gente faz e a gente tenta entender o que realmente o paciente quer e tenta levar para ele, fazer ele entender que os tratamentos hoje são mais para tratar a qualidade de pele, que é uma naturalidade agora. Sim, dá aquele viço, né? Sim. Dá aquele glow, aquela diferença toda. Eu tive a oportunidade de estar na clínica Cutis fazendo esses tratamentos, né? Fiquei muito satisfeita. Já quero mais, já quero de novo. Vamos marcar. E aí vocês trabalham, então, com essa questão de cuidados com a pele. Sim. Vocês trabalham com a questão de preenchimentos, Também. botox, ácidos. Sim, a gente também está trabalhando com a capilar, né, o tratamento capilar, que também é estética regenerativa, que a gente usa ativos, né, para o crescimento capilar. A gente também faz protocolos corporais, né, com enzimas, ou com a própria tecnologia, que a gente tem ultrassom, que a gente faz gordura localizada, flacidez, e são vários protocolos, né? A clínica é linda, eu sou suspeita em falar, né? A clínica é linda. A clínica Ela é linda. aconchegante, é pensado sempre no bem-estar do paciente. E quem vai lá se sente muito bem, gosta, e eu estou muito feliz no que eu estou realizando. A gente se sente lá realmente única. É um atendimento realmente personalizado, com calma, com tranquilidade. Normalmente, duas biomédicas atendendo, né? Elas atendem em dupla, são duas. A gente faz isso, a gente prioriza assim, o momento do paciente, aquele momento é dele, né? Então a gente não faz marcações de pacientes muito próximos, e sempre que dá, eu e a Julie, que já esteve aqui, né, a gente faz um atendimento em conjunto. E os pacientes têm gostado disso, sabe? Porque são duas biomédicas, né? Cada um com sua bagagem de conhecimento. Sim. E aí a gente vai montando protocolos, vai conversando com o paciente. E eu gosto dessa dinâmica, ela é bem interessante. Eu também gostei, achei bem diferente. É diferente, né? Bem diferente. As pessoas até, os pacientes chegam e perguntam, vocês atendem sempre em duas? Sabe, quando a gente consegue, a gente gosta de atender, porque a gente é família, é aquele aconchego, aquele carinho, aquele escutar do paciente, e eu acho que está dando certo. Com certeza, e vai dar cada vez mais. Deixa eu te perguntar sobre as tecnologias. O que vocês têm lá de tecnologias? Porque também é um complemento, né, aos resultados. Sim. A gente trabalha muito com o ultrassom micro e macrofocado, né, para qualidade de pele, lifting facial, corporal. A gente tem a radiofrequência microagulhada também, que é muito importante, é um complemento muito bom para estética regenerativa, né, porque a gente faz o microagulhamento e aí a gente depois deposita os ativos para permear na pele e as nossas células que estão lá dormindo vão acordar e vão dar aquele viço, aquele glow, aquele lifting, aquela qualidade de pele que o paciente Esses são merece. os procedimentos de tecnologia que vocês têm. De tecnologias, a gente tem essas duas tecnologias lá. E aí trata flacidez, trata gordura localizada, lifting, manchas, poros, rugas, uma infinidade de protocolos que a gente monta, claro, individualizado para cada paciente. Uma consulta bem individualizada. E um tratamento que... Assim, também. Na estética regenerativa,
ela é um processo, assim como a construção, como um preenchimento, é uma construção, né? Não é assim, ai, vou chegar lá e eu quero ficar, não. Vou fazer, vou embora, tô pronta, não volto mais. Não, é uma constância, né? É uma construção, são protocolos que a gente monta, e aí tu vai fazer, daqui 2, 3 meses tu vai voltar, tu vai repetir, tu vai fazer outras tecnologias, outras coisas. É uma construção, e tem que ser constante, né? Não é nada é definitivo, o nosso organismo está sempre, né, o envelhecimento Ele é ascendente, é né? ascendente, então é uma coisa que a gente tem que tratar sempre. Inclusive, hidratação, alimentação, exercícios, Sim. exposição ao sol, ao estresse, é um É um conjunto de coisas que conjunto, vai... assim, a nossa parte é como se fosse 30% a 40%. O restante é o paciente que tem que se comprometer, né, com o tratamento, com o teu skincare em casa, com a tua alimentação, esporte, hidratação, e seguir à risca as orientações pós-procedimento também. Agora, no verão, tem algum procedimento que tu não indique? No verão, o que a gente não indica são os peelings muito agressivos. Existem peelings que a gente consegue fazer no verão, mas os muito agressivos, assim, a gente não indica, porque tem sol, a pessoa vai ir para o sol, vai para a Sempre reflete, piscina, né? sempre reflete. Então, a gente prioriza fazer outros tratamentos e deixar esses peeling mais agressivos lá para a estação invernal, assim. E o que é mais procurado no verão? No verão, como a gente passou agora para período de festas, é o Botox. O Botox é o campeão de vendas. Preenchimento labial, as pessoas procuram muito. Limpeza de pele, nós estamos tendo muita procura também, porque a gente está fazendo os pacientes entender que o primeiro passo é preparar a pele, né, para receber ativos ou qualquer outro tipo de tratamento. Tá com uma pele boa, bem preparada, bem limpa, tem bastante procura. E é a mesma coisa o cabelo, né? Sim, mesma coisa com o cabelo, né? A gente trata, a gente tem o microolhamento lá, a gente tem pacientes desde adolescente até idosas, assim, que vão lá, desde a limpeza de pele também, que os adolescentes já estão começando a se cuidar, e as idosas também. Estão indo, pessoas que nunca fizeram e estão amando fazer. Que legal. Inclusive, que legal. eu indico muito uma limpeza de pele. Eu estava conversando com a Julie até sobre isso aqui, a respeito da idade mínima para começar. Sim. A idade mínima, geralmente, assim, principalmente para preenchimentos, né, é 18 mais, né? Porque o adolescente, ele ainda está em fase, né, de formação, de crescimento, então a gente até não acha necessidade de fazer. O que a gente faz nos adolescentes é a limpeza de pele, né, e uma orientação, né, de skincare, faz uma avaliação da pele. Os adolescentes sofrem muito com o problema de espinhas, né? Então, a orientação é do skincare em casa, faz uma avaliação, e uma limpeza de pele. Agora, a partir dos 20, 23, lá, a gente já pode começar a tratar para prevenção, né? Sim. Quanto antes começar a prevenir, os resultados... Porque se tu deixar muito tempo, as pessoas estão começando isso muito tarde, e a gente não consegue, digamos assim, reverter, né, essa qualidade de pele. Às vezes nem o Botox a gente consegue um bom resultado com uma pessoa que começou a se tratar muito tarde, né? E aí, infelizmente, a pessoa vai ter que passar por uma cirurgia plástica, alguma coisa assim, para ter um bom resultado. É um método mais invasivo, Muito mais caro, mais, definitivo, né? Sim, com muitos Então, mais riscos também, né? Então, enquanto puder ir fazendo a estética lá na clínica... A estética regenerativa, a estética para prevenção, né? É o que eu sempre falo para todo mundo, tem que prevenir. Exatamente, que coisa boa isso. Bom, a questão da estética, ela vem relacionada ao psicológico, à Sim. autoestima. E muitas vezes as mulheres ou as pessoas se veem de uma maneira que não reflete o que de fato é.
Já aconteceu contigo algum caso? Acontece algo do tipo? A pessoa quer cada vez mais? A pessoa está bem e quer melhorar mais ainda porque não se enxerga como realmente é? O que tem acontecido, assim, eu não peguei nenhum caso, assim, muito sério, muito grave de distorção de imagem, digamos assim, Isso. né. Mas o que acontece lá muito é, geralmente, a paciente que tem um lábio pequeno, né, e ela chega querendo colocar 1 ml, né. E a gente tem que explicar que é uma construção, que a gente tem que colocar aos poucos e às vezes é difícil da paciente entender. E ela retorna 1 mês, 2 depois e ela quer mais. E chega a ter casos que a gente diz: "Ah, a gente vai tentar". E quando vê, a gente tem que mostrar para a paciente, na hora da aplicação, que está extravasando, que o teu organismo, a tua estrutura não aceita mais, sabe. E é difícil, porque elas olham, na mídia, né, famosos, enfim, e chegam lá e querem uma boca igual, só que a anatomia dela não suporta isso. Isso é uns casos, assim, que a gente tem que conversar muito com a paciente, fazer ela entender que não é porque nós profissionais não queremos fazer, né, porque para nós, se fosse pensar no financeiro, né, quanto mais melhor, Sim. mas a gente não trabalha dessa forma e eu acho que é um dos casos mais difíceis de fazer o paciente entender que a anatomia dela não suporta Sim. mais o produto, que não tem o que fazer. E antes começar com menos, né, e depois Sim, aumentar, se for o sempre, caso, sempre tem sempre, retorno, né. sempre do começar com pouco e fazendo uma construção. É um processo talvez às vezes demorado, e o paciente tem que entender que é um protocolo que tem que ser seguido. A gente não consegue fazer um preenchimento de 1 ml numa vez só, às vezes, num paciente. Tem que ir com calma. Sim, eu imagino que seja bem complexo para vocês, né, porque imagina rosto. Às Sim, vezes a pessoa, digamos, pede, né, vocês ficam naquela situação ali de ter que explicar como é que funciona. Mas afinal de contas, vocês são as profissionais, vocês têm esse olhar sim, mais clínico, sim. literalmente falando, né. A gente tem que fazer, porque assim, ó, a gente tem que repetir, repetir, repetir. A nossa é uma constância, tem que falar sempre, não dá, não pode ser assim, tem que ter tempo. Tem pacientes realmente que não entendem. É um pouquinho complicado. Aí, assim, tu tem que ir para o psicológico, né? Tu tem que ser um pouco terapeuta, tem que ver o porquê que a pessoa tem aquela dor, né? Talvez algum trauma, alguém falou para ela, porque o teu nariz é assim, porque tua boca é assim, porque o teu rosto está de alguma forma. Às vezes nem é ela, né? Algum comentário, alguma coisa assim, e traumatiza a pessoa, né? E a pessoa se enxerga daquela forma. Mas às vezes a pessoa é linda, maravilhosa, e tem que dizer assim, ó, não precisa. Tem pacientes que tem que dizer, não precisa mais nada. Já aconteceu de recusar? Já aconteceu de recusar, de pessoas quererem mais botox e não precisa, não dá mais, ou mais bocas. Boca sempre tem. Boca sempre tem as que querem voltar uma semana depois para colocar Que mais. loucura, né, porque daí desincha. Sim, desincha, elas voltam querendo bocão. A gente faz, a gente Ah, fica tenta, né. bonito, né, Fica fica lindo, bonito, lindo, fica com uma bonito. técnica, né, que a gente usa, a gente sempre prioriza, assim, ó, ver a anatomia, né, ver o que que ela quer também, porque às vezes a paciente não consegue passar pra gente o que realmente ela quer, então a gente tem que conversar muito, é muita conversa, muita escuta, para entender o que realmente a paciente quer, E vai aos pouquinhos para e vai aos chegar pouquinhos. no resultado final. Isso Até aí. porque a ideia é manter o tratamento, Manter a paciente, fazer, né, o melhor para ela e Deixa eu te perguntar, Sueli, o tempo de duração é ácido hialurônico que usa no lábio, né? sim. Ele tem uma duração de quanto tempo? Ele dissolve, né? Sim, O corpo ele é absorve. absorvível, não totalmente, sempre vai ficar algum resíduo, mas existe a possibilidade, né, se o paciente não quiser mais, a gente tem a técnica para retirar ele, degradar ele, na verdade, né. É muito relativo falar sobre tempo
de duração de um ácido hialurônico, porque vai depender muito do organismo da pessoa, dos cuidados, né? A pessoa se hidrata, a pessoa come bem, a pessoa não bebe muito, não fuma, mas a duração geralmente é de 8 meses, 1 ano, depende também do tipo de ácido que a gente usa, né? Tá? Se é mais reticulado, menos reticulado, vai depender. Mas não tem uma receita de bolo, digamos assim. Vai depender muito do organismo da pessoa. Tem pessoas que a gente coloca e não dura. E é do organismo. É do organismo da pessoa. A gente não tem muito o que fazer, não tem como lutar contra isso. Não existe, então, uma regra. Não existe uma individual. regra. É muito individualizado. E a questão do Botox. Eu já ouvi falar, e queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, que o Botox ele se torna vacina. Eu ouvi esse termo. Existe, isso? assim, existem estudos, né, que falam sobre. Mas, assim, o Botox, o que a gente prioriza hoje ou o protocolo? Não podemos aplicar ele antes de 4 meses, por exemplo, porque realmente o teu organismo vai viciar, né? Então, é isso que a gente tem. E também depende do organismo. Tem pessoas que realmente têm alguma coisa no organismo dela que o Botox não pega. E pode trocar de marca, pode mudar a técnica, pode mudar de profissional. É da pessoa, é o organismo, é individual. Então, tem também... Mas o efeito vacina, ele é meio assim, conturbado, né? Tem uns que dizem que sim, tem estudos que sim, tem estudos que dizem que não. Ai, que bom, que bom. Tomara que seja não. Tomara que o Botox sempre faça efeito para todas nós. Sueli, o nosso tempo está acabando. Já? Eu não consegui conversar mais contigo, eu não consegui te pedir dicas, eu não consegui te pedir frase motivacional, Nossa, nada. já? Porque o papo fluiu tão bem, que estética é uma coisa que a mulherada curte tanto, que a gente começa a falar, a fazer pergunta, sempre tem dúvidas e o assunto flui. Fluiu. Então eu vou te agradecer imensamente por ter vindo até aqui, por ter compartilhado conosco o teu conhecimento, o teu conteúdo, o teu tempo. E te desejo muito sucesso, que seja um ano de muitas realizações, prosperidade e amor. Obrigada. Eu que agradeço, Mel, pelo convite. Adorei vir aqui. Confesso que eu estava um pouco nervosa. É maravilhosa, imagina. Estava um pouquinho nervosa, mas eu achei uma experiência muito enriquecedora, né? E eu também te desejo muito sucesso, que teu programa decole aí. E que a gente tenha muito sucesso em 2026. Quem sabe vamos gravar um programa lá na clínica, qualquer hora dessas. Boa ideia, né? Uma ideia maravilhosa, topo. Então, pode levar tá convidados, a gente faz. Vamos fazer alguma coisa lá, então. Vamos fazer alguma coisa. Obrigada aos meus apoiadores, a Maison Berrino, que cuida do meu cabelo e da minha maquiagem, a doutora Bruna Ruas Irala, que cuida do meu sorriso, e a Clínica Cutis, que cuida da minha harmonização facial. Um beijo e até o próximo programa BioWoman.